Bom, o capítulo começa com o Prota dizendo que, embora ele tenha batido nele, não foi à toa e que ele vai compensar com dinheiro, e os outros homens ficam com medo, e o Prota diz para eles irem lá e os levarem para o chefe deles, e que ele vai discutir a compensação com ele, e o Sr. Tong se pergunta o que exatamente o Prota está fazendo e o que ele está planejando. Então, meia hora depois, nas máquinas de mineração de Donglai, um dos homens pede ao irmão Kuai para abrir a porta e que alguém quer ver o chefe, e Kuai pergunta se eles não sabem as regras e que horas que eles acham que são e se eles ousam incomodar o chefe, e Kuai diz que mesmo que o céu estivesse caindo, ele teria que esperar até amanhã, e o Prota pede desculpa e diz que está com pressa, e Kuai pergunta se o Prota não consegue entender a linguagem humana, e os homens ficam com medo, e o de cabelo preto pensa que acabou, e que o irmão Kuai está com raiva, e o loiro pensa que o irmão Kuai é o rei Sanda da cidade C, o campeão das artes marciais mistas, e que se a raiva dele não acabar logo, todos eles serão arrastados para ela, e Kuai sai para fora, e diz ao Prota que pessoas ensinam pessoas, mas algumas simplesmente não podem ser ensinadas, e que a experiência ensinará o Prota, e ele tenta dar um soco no Prota, só que o Prota desvia com facilidade, e o Prota já devolve e dá um soco no queixo do Kuai, e Kuai desmaia no chão, e os homens se chocam e se perguntam se o irmão Kuai, o cara mais forte, acabou de ser nocauteado em segundos, e que eles acabaram de escapar da morte, e o Prota vira para eles e pergunta se agora eles podem ver o chefe deles, e já no chefe deles, o homem está com duas belas mulheres, e ele está todo ofegante, e ele é o presidente da Donglai, o Wang Donglai, e ele todo ofegante e babando, ele diz que a água do banho daquelas duas deusas é verdadeiramente doce, perfumada e deliciosa, e o Prota já chega gravando, e o Prota diz que os rumores sobre o Wang Donglai, um subordinado capaz da família Ma de Guangdong, o estranho fetiche são realmente verdadeiros, e o Wang pergunta quem é o Prota, e que o Prota está estragando a diversão dele, e ele grita chamando Kuai, e se ele não está chegando, e se ele ainda quer o salário dele, e o Prota pede às mulheres para elas irem para outra sala por agora, e que ele tem alguns assuntos particulares para discutir com o Wang, e o Prota diz ao Wang que eles não vão perder tempo, e o Prota diz que quer que ele saia da cidade C, e quanto mais longe, melhor, e o Wang diz que o pequeno hobby dele não infraciona a lei, e que além disso, ele tem um negócio legítimo, e ele pergunta se o Prota quer expulsar ele, e qual é a forma do Prota, e o Prota diz que sabe tudo sobre espancamento e saque sombrio na quais ele se envolveu, e que a família Ma o enviou para a cidade C para causar problemas à família Tong, e o Wang diz que todo mundo sabe daquilo, e ele pergunta se o Prota acha que é o suficiente para ele ir embora, e ele diz ao Prota que o faça rir, e o Prota fala que ele não disse que é tudo o que ele tem ali, e o Prota fala para ele dar uma olhada naquilo, e o Prota pergunta se ele lembra do porquê ele construiu aquele escritório ali, e o Prota pergunta se o Wang precisa que ele esfregue a memória dele, e o Wang diz que o Prota, e o Prota diz que quando ele estava suprimindo a família Tong, ele estava de olho naquela empresa de mineração, e que depois que a oferta dele de compra foi rejeitada, ele matou a família de 10 e enterrou os ossos deles ali, e que ele construiu a sede da empresa dele ali só para impedir que alguém encontrasse os ossos dele, e o Wang em pensamento se pergunta quem é aquele cara, e como que o Prota pode saber de tudo aquilo, e o Prota diz que naquela época a família Ma o apoiou no conflito dele com a família Tong, mas quando a notícia do massacre foi divulgada, ninguém poderá proteger ele, e ele ajoelhado diz ao Prota que ele continua falando sobre a família Tong, e ele pergunta se o Prota está ali para os ajudá-lo, e ele diz que mesmo que ele deixe a cidade ser, isso não melhorará muito a situação deles, afinal, e o Prota corta e diz que afinal tem aquele executivo do grupo de energia da Long, e que ele é a verdadeira arma ajudando a família Ma, e o Prota diz que sabe que ele suprime a família Dong, mas depois que o Wang for, ele será o próximo, e o Wang diz que entende e que ele vai sair, então do lado de fora, o Prota pensa que agora é hora de cuidar do próximo assunto, e o Prota liga para a pequena Alteza e pede para ela olhar as informações que ele a enviou, e ela diz que só saiu com o Prota porque ele disse que eles iriam se divertir, e ela pergunta por que o Prota está dando mais trabalho, e se aquilo é divertido, e o Prota diz que é divertido, e que se ele estiver certo, aquilo será explosivo e chocante, e ela já começa a trabalhar com tudo, e ela diz uau, e que ela já está pegando a pipoca, e ela diz cidade C, e que aquilo é selvagem, e ela diz que certo, e que o endereço que o Prota queria foi decodificado, e ela diz que vai enviar para o Prota, então no hospital psiquiátrico Montanha da Fênix da cidade C, um homem diz ao irmão Lee que ele pagou muito caro daquela vez, e que então ele não precisa se
preocupar como da última vez. E Lee pergunta se da última vez ele quis tirar as calças, e ele diz para o homem seguir as regras e que ele não vai o apressar. E ele diz que estava com um líder grande e que se ela não tivesse enlouquecido, ele pergunta se alguém como ele teria alguma chance, e mesmo na próxima vida, eles nunca poderão tocar em uma mulher tão principal. E o homem diz que sim, e que sem o favor do irmão Lee, ele nunca sonharia com aquilo. Ele diz para ele se lembrar que ele só pode tocar nela, e que ele pode até sujar o rosto dela que ele limpa, mas se ele tentar algo mais, Lee diz que de jeito nenhum. Então, Lee abre a porta, e uma mulher está presa ali, e o homem todo ofegante chama a mulher de bela adormecida, e que o marido dela está ali, e ele já encosta nela com o rosto, e diz que beleza, e que ela cheira tão bem, e que é tão perfumada, e ele já mexendo na roupa dela, ele diz que pele leitosa, e que ele quer tanto, e ele diz que pagou por 15 minutos, e que ele vai fazer 2 vezes, e nessa hora o prota chega ali, e já nocauteia ali, e o prota diz que patético, e um homem grita perguntando quem é o prota, e ele chama o irmão Lee, e o prota manda ele se acalmar, e o prota dá um golpe nele, que o desmaia no chão, e o prota pensa que aquela é Xiang Lin, a ex-amante do presidente do grupo da Long, Liao Guoguang, e o prota pensa que ela seguiu o homem errado, e agora a vida dela é um completo desastre. Então meia hora depois, ela acorda, e o prota com uma chave na mão diz que ela está acordando, e ela pergunta quem é o prota, e ela grita pedindo ajuda a alguém, e o prota fala para ela fazer silêncio, e fala para ela olhar para as pessoas no chão, e o prota pergunta se ela realmente acha que a equipe daquele hospital psiquiátrico vai salvar ela, e tanto Lee e aquele homem estão desmaiados ali no quarto, e ela diz que caseiro Lee, e ela pergunta quem normalmente cuida dela, e que ele, e o prota a corta, e diz que parece que ela não tem consciência de que está sendo abusada sexualmente, e ela pergunta o que o prota está dizendo, e o prota diz para ela que aquele cuidador não apenas a abateu, e ele pegou o dinheiro para deixar os outros fazerem o mesmo, e que se não fosse o medo dela engravidar, quem sabe o quanto pior poderia ter sido, e ela diz que não é louca, e que quando ela sair, ela vai processá-los, e que aqueles canalhas devem ir todos para a cadeia, e o prota diz que alguém manipulou a avaliação de saúde mental dela, e que se ela é uma louca ou não, não depende dela, e mesmo que ela processe, o prota diz para ela pensar como ela acabou ali, e que depois que ela descobriu que Liao a enganou, ela causou uma cena e exigiu o divórcio, e quando ele recusou, ela ameaçou denunciá-lo ao Ministério do Procurador, e é por isso que ela foi enviada para aquele hospital mental, e o prota pergunta se ela não esqueceu de tudo aquilo, e ela fica em silêncio, e o prota pergunta que tal eles fazerem um acordo, e que se ela o der informações sobre Liao, o prota diz que tira ela dali com segurança, e o prota pergunta como aquilo soa, e ela pergunta quem é o prota, e o porquê que ela deveria confiar no prota, e o prota enquanto solta ela, o prota diz que quem ele é não importa, e o que é mais importante é que agora ela não tem escolha a não ser confiar nele, e ela diz que naquele caso ela tem outra condição, e que ela quer que aqueles dois canalhas nunca façam mal a outra mulher, e o prota pensa que sem problemas, mas antes daquilo, para evitar levantar suspeita, ela precisa ficar ali e aprender a se proteger, e o prota diz para ela tentar não ser sedada com muita frequência, e ela começa a contar umas coisas ao prota, e o prota diz real. Então no dia seguinte, na planta de processamento suíno suburbana, um homem pergunta ao prota do porquê ele está ali, e que aquela é uma área restrita, e que não é permitida a entrada do pessoal não autorizado, e o prota diz que o Sr. Liao o enviou, e o homem diz que nunca o viu antes, e o prota diz que se não fosse importante, o Sr. Liao não teria o enviado, e o prota pergunta se ele prefere verificar com o Sr. Liao ele mesmo, e que se algo der errado, ele será o responsável, e o homem já diz que entende e pede ao prota para entrar, e o prota pergunta ao Sr. Tong se o caminhão atrás do armazém está na posição, e o Sr. Tong diz que tudo foi feito conforme as instruções, mas ele realmente não entende do porquê eles estão em uma fábrica de processamento suíno, e o prota diz para ele olhar por si mesmo, e o prota diz a ele para ele não ficar muito chocado, e o prota abre a porta do cofre e mostra aquelas barras de ouros ali, e o Sr. Tong diz que é aquilo, e que todo aquele ouro, e ele pergunta se deve ser cerca de 1 tonelada, e o prota diz que aquilo é 10 anos de despesa com alimentos para o restaurante da família dele, e o prota fala para ele levar embora, e o Sr. Tong pergunta o que exatamente está acontecendo ali, e o prota diz para ele não se preocupar, e o prota diz que o encontra depois de terminar de falar com Liao, e já em outro lugar, Liao está todo ofegante, e ele está com uma mulher ali no quarto, e o prota pergunta se ele está ali para praticar o inglês dele novamente, e a mulher pensa que droga, e o Sr. Liao pergunta quem é o prota, e manda ele sair dali, e o prota diz que não é como se aquela garota estrangeira entendesse o que eles estão dizendo, e o prota fala para ele pedir para ela ficar quieta, e o prota diz que cuidou do tesouro que ele escondeu na fábrica de processamento de suíno suburbana, e que ele não precisa o agradecer, e o Sr. Liao diz que o prota diz que é claro que ele não pode ir para a polícia, e o prota diz que como o salário anual dele é de 1,7 milhão, o prota pergunta como
ele explicaria mais de 200 milhões em ouro ao governo e que ele tem sido parasita no restaurante da família Tong por anos, e em 10 anos são 200 milhões, e o Prota diz para ele considerar a dívida dele com a família Tong resolvida, e o Prota diz que nem incluiu os juros bem justos, e o Prota pergunta se certo, e o Sr. Liao pergunta se a família Tong e se aquele lixo ousa mexer com ele, e o Prota diz que na verdade, dadas as conquistas dele, ele está pronto para uma promoção com uma posição mais alta na cidade C, e que ele pode continuar suprimindo a família Tong por mais 5 anos, mas o Prota diz que aconselha ele a não fazer isso, porque a posição dele pode ter sido conquistada facilmente, mas pode ser perdida com a mesma facilidade, e que naquela época o jovem Sr. Liao nem era escrivão, e a rápida promoção veio fornecer um lar seguro e criar o filho do chefe dele, e tudo aquilo enquanto ele cobria vários escândalos, mas com a beleza celestial da esposa dele ao lado dele e sem poder tocá-la, ele ficou furioso, e então em uma fúria de bêbado, ele arrancou a saia dela e ele violou ela implacavelmente a noite toda e gravou como chantagem e usou aquilo para mantê-la em silêncio na frente do chefe dele. E o Prota diz que então ele conheceu Xiang Li, e se não fosse por aquele casamento, eles dois poderiam ter sido amantes livres, mas as mulheres querem estabilidade e ele não poderia dar a Xiang Li a casa que ela queria, e Xiang Li pressionou ele a se casar, e ele sendo incapaz de explicar, ele bêbado confessou o segredo do casamento para ela, mesmo dando a ela a fita de vídeo. Então Xiang Li queria expor a verdade e ganhar a liberdade e depois se casar com ele, e quando ele ficou sóbrio, percebeu a confusão em que ele se encontrava, e então ele mandou Xiang Li para o hospital psiquiátrico, mas ela escondeu a fita e agora o Prota está com ela, e o Prota diz ao Sr. Liao que ou ele para de reprimir a família Tong e continuar como líder, ou ele vai à prisão e vai trabalhar como costureira, e que de qualquer forma a família Tong será livre. E o Prota pergunta qual é a escolha dele, e ele diz que parece que não tem escolha, e o Prota diz que além disso, ele promete levar Xiang Li com ele, e que o Sr. Liao não precisa se preocupar mais com ela, e ele fica em silêncio ali. E enquanto isso, no departamento de moda Donghai, uma secretária pergunta que cheiro é aquele, e se está queimando, e ela diz que aquilo não está certo, e todos ali notam o calor, e naquele prédio acaba tendo uma explosão, e Huan Bin pergunta que som é aquele, e se é uma explosão, e após um tempo, os bombeiros estão apagando o fogo, e um bombeiro diz a Huan Bin que a faísca foi causada por uma funcionária do cabo de carregamento do departamento de esmaltes vermelho, e Huan Bin agradece ao capitão Xiao pelo trabalho duro dele, e já em uma sala de reunião, Huan Bin diz que não acredita que aquilo foi apenas um simples acidente, e ela pergunta quem está mexendo com ela, e se tem outro traidor lá dentro, e que investigue atentamente, e mesmo que tenha que cavar 3 metros de profundidade, é para descobrir a verdade, e todos ficam com medo e tremendo, e enquanto isso, na cidade C, o Prota diz a Tong que ocorreu um incidente em Donghai, e ele precisa voltar, e o Prota diz que passou especificamente para dizer adeus a ela, e ela diz ao Prota que ele ajudou a recuperar 10 anos de refeições não pagas para a família dela, e que ela nem o agradeceu ainda, e o Prota diz que eles viajaram metade do mundo juntos, e experimentaram tanto, e que ela não precisa ser formal, e que eles se encontrarão no futuro, e ela disse então se ela pode chamar o Prota de irmão mais velho Wu, ou irmão Wu Shen de agora em diante, e o Prota diz que o que a fazer mais feliz, e que não importa o nome, e ela diz que nesse caso, ela vai chamar o Prota de irmão Shen de agora em diante, e ela diz para o Prota não a chamar mais de senhorita Tong, e que pode a chamar de Shen Yi em vez disso, e o Prota diz que claro Shen Yi, e que é para ela ter cuidado quando contatar aquela família na cidade H, e que é incerto se os agitadores continuarão atingindo-os, e o Prota diz que vai ter o Scar para proteger ela, e o Scar diz para ela não se preocupar, e que ele vai a proteger, e ela em pensamento, ela diz que realmente queria poder ficar ao lado do Prota, mas ela tem que lidar com assuntos familiares, e ela pensa que até a próxima vez, e já com Huan Bin, ela diz que já se passaram um dia inteiro, e ela pergunta se eles não encontraram nada, e Huan Bin pergunta se ela não acha que aquele resultado é ridículo, e nessa hora o Prota chega, e diz para ela não ficar com raiva, e que vai dar rugas nela, e ela diz que o Prota está de volta, e o Prota entra ali com uma mulher, e Huan Bin diz uau, e que toda vez que ele sai, ele traz alguém de volta, e que o Prota realmente é algo, e uma mulher pensa que a raiva da presidente está prestes a explodir, e outra se pergunta se a presidente Li está prestes a sacar uma arma, e o Prota diz que não é o que ela pensa, e que aquela é a amiga Xiang Lin dele, e que ela o ajudou muito, e então ele tem que mostrar a ela um pouco de gratidão, e Xiang Lin diz olá a Huan Bin, e Huan Bin continua irritada, e o Prota fala para ela se acalmar, e pede para ela olhar aquilo, e o Prota pergunta a ela se a pessoa no vídeo é a gerente do RH da empresa dela, e ela diz que sim, e que é Feng Yan, e o Prota fala para Feng Yan ficar, e que os outros podem sair, e Feng já diz que não fez aquilo, e que ela não é uma traidora, e como ela poderia ser uma traidora, e o Prota diz a ela
que a pessoa no vídeo é a estagiária envolvida naquele incêndio e é nora da tia do primo dela que ela recrutou. E o prota pergunta se certo e ela diz que achou que fosse apenas um estágio e que além disso ela voltou dos estudos no exterior e quem teria pensado. E o prota diz que a família dela também tem outro parente distante trabalhando na limpeza da família Ding. E o prota pergunta se ela sabia disso e ela diz que realmente não sabia. E ela diz a presidente Lee para acreditar nela e ela diz que jura. E Huambing diz para o prota parar de provocar e terminar o que ele ia dizer. E o prota dá play no vídeo e uma mulher diz que a senhorita dela acabou de se formar e voltou do exterior e ela queria trabalhar em uma grande empresa para ganhar alguma experiência e que a mãe dela estava se gabando de ter feito ela entrar na empresa de investimento da família Ding e ela diz que não aguentava a arrogância dela. E Feng Yan pergunta qual é o grande negócio sobre a família Ding e que o precioso jovem da família Ding é como um cão na frente da presidente Lee dela. E a outra diz que exatamente e que ela sempre diz que a família Lee é muito melhor que a família Ding. E ela pergunta se então que tal deixar a sobrinha dela estagiar na empresa dela e que ela é responsável pelo RH e ela pergunta se certo e ela diz para Feng Yan para ela fazer acontecer e dar à família dela alguma cara e Feng diz que isso não é apropriado e a mulher diz que só quer desinflamar a arrogância da cunhada dela e que além disso mandá-la para a família Lee em vez da família Ding faria a família Lee parecer ainda melhor e ela pergunta se certo e Feng Yan diz que aquilo faz sentido e o prota diz que ela é leal à presidente Lee e que sem dúvida, mas ela não fez uma verificação de antecedentes adequada e que a cunhada dela é imprudente e o desempenho acadêmico dela foi terrível e os estudos dela no exterior foram na África e o prota pergunta o que ela poderia ter aprendido lá e Feng Yan diz que sente muito a presidente Lee e que sente muito de verdade. Então depois de um tempo, o Huambing diz que sentiu muita falta do prota e o prota diz que sentiu mais a falta dela. Então o prota começa a beijar. Então meio-dia depois, o Huambing diz que ufa e que ter o prota ao lado dela a faz sentir muito melhor e que depois daquele incidente parece que a empresa precisa revisar completamente o pessoal e o prota diz para ela não se preocupar e que há tempo suficiente para isso e ela diz que a coisa malandra do prota se aproximando dela. Então no dia seguinte, quando o prota sai da garagem, um carro está indo até ele e uma mulher pergunta se o prota não tem olhos e que parado no meio da estrada e ela pergunta se o prota está procurando a morte e ela é a vice-presidente da empresa de cosmético e o Bailey, a Huabei, e o prota olha para trás e outra mulher pede desculpa e que a irmã dela tem um temperamento elevado e ela pergunta se o prota poderia se afastar e ela diz que elas estão com um pouco de pressa e ela é a presidente da empresa de cosmético e o Bailey, a Hualei, e o prota se retira dali e ambas elas vão embora dali e o prota diz que uma irmã tão sensível, mas que a irmã mais nova é tão arrogante. Então 20 minutos depois, uma mulher diz olá para o prota e a Huabei diz uau e que o cara que estava cortejando a morte antes e ela pergunta se o prota é da Huankai Fashion e ela diz que nunca viu ou ouviu falar do prota e ela pergunta se Huambing levou o homem para a exposição e ela pergunta se a Huankai Fashion não deve querer nenhuma oferta hoje e ela dá uma risada e ela pergunta se o prota não está nem dizendo uma palavra e que o prota deve ser um amador e ela diz que elas sempre foram ousadas por Huambing, mas ela estava esperando finalmente competir com ela hoje e que aliás o destino está contra ela e o prota pergunta se a empresa dela não foi sempre esmagada pela presidente Lee dele e o que torna hoje diferente e ela diz que ouviu dizer que Huambing tem andado ocupada com namoros ultimamente e ela pergunta se então como ela tem tempo para se concentrar no trabalho e que daquela vez o conjunto delas de maquiagem facial Kim Card será o grande vencedor e o prota pergunta o que ela quer dizer com grande vencedor e ela diz que é claro que ela está falando sobre o volume de pedidos e vendas de hoje e ela chamou o prota de amador e o prota em pensamento diz que parece que Huambing tem sido muito gentil com os concorrentes dela e o prota pensa que garantir que a ambição de competir contra a Huankai Fashion seja completamente esmagada e ela pensa que se o prota perder é para ele se lembrar de organizar um banquete e convidar Huambing para servir vinho e pratos para ela e a irmã dela e ela começa a rir e o prota apenas observa aquilo. Então 5 minutos depois a famosa influenciadora de moda com milhões de seguidores Shui Ning Zhou e ela pede desculpa para Hua e Xiao Hua e ela diz que teve um trânsito e Xiao Hua diz que é melhor ter sorte do que cedo e que o momento é simplesmente perfeito e ela chama Zhou de professora e Huaibei pergunta se está tudo pronto e Xiao Hua diz que sim e ela pede para a professora Zhou ir por ali e Zhou abre uma live com 10 milhões de views e ela diz olá queridos e que hoje ela vai testar o conjunto de maquiagem de Uberi e que eles vão ver o quão eficaz ele é e ela fala para eles ficarem atentos para os resultados e Huabei em pensamento diz que ainda nem começou e já tem mais de 100 mil espectadores e ela pensa que os amadores não precisam ficar com muito medo depois e uma mulher ali no evento diz que há
uma grande celebridade da internet transmitindo ao vivo um teste de maquiagem no YouBerry, e ela fala para as outras irem com ela conferir, e Zouzou diz ao pessoal da live que não só os produtos da YouBerry são de alta qualidade, mas as habilidades de maquiagem da Huaibei também são impecáveis, e que se o pessoal tiver tempo, eles realmente deveriam ir experimentar aquilo pessoalmente, e ela agradece ao grande irmão Niu pelo avião, e os comentários na live, um diz que uau, e que Zouzou está absolutamente deslumbrante, e o outro diz que é incrível, e que está impressionado, e outro diz que transformação, e outro diz que não só assistiu, mas também está dando um joinha, e uma mulher no evento diz que é realmente eficaz, e outra diz que não se importa e que ela já está vendida, e outra diz que vai comprar, e que ela tem que comprar, e uma das funcionárias da Huankai diz que sem a senhorita Li ali hoje, parece que eles já perderam, e outra diz que o Sr. Wu não é qualquer um, e que não é para ela tirar as conclusões precipitadas ainda, e que as coisas podem tomar um rumo surpreendente. Então a manhã inteira passa, e Huaibei vai até o Prota e chama eles de amadores, e que parece que eles nem fizeram nenhuma venda ainda, e ela diz que eles perderam metade de um dia, e ela pergunta se o Prota já pensou em explicar isso para Li Huanbing quando eles voltarem, e ela dá uma risada, e o Prota diz que bem, e que algumas coisas dependem um pouco de sorte, e o Prota pensa que então começou, e Huaibei pergunta se não fazer nada além de culpar a sorte pelo fracasso, e que essa é realmente uma marca de amador completo, e o Prota liga para Peng e diz para ele verificar os materiais que ele o enviou, e o Prota fala para ele fazer algo que se torne viral, e Peng diz que sem problemas e que estará em alta dentro de 1 hora. Então 1 hora depois, ele diz a Bei para acordar e olhar aquilo, e Bei pergunta o que, e se ela não pode olhar aquilo depois, e ela diz que está tão cansada depois daquela manhã, e que ela precisa de um cochilo. Então ela anota as pesquisas quentes em tempo real, e as últimas e mais quentes do tópicos de hoje, e a primeira principal pesquisa é que a temporada de moda da Huankai, Carnaval Nacional, está com grandes descontos nas ofertas do capitalismo, e a segunda pesquisa principal é que a cada 9,9 yuans a pessoa ganha 500, e que um lápis de sobrancelha pelo menos 3 em cada 5 compradores ganham, e eles dizem que as chances de ganhar são tão altas quanto 76%, e a terceira pesquisa principal diz que a Huankai quer credibilidade e o cliente quer economia, e que o prêmio melhor de $1 milhão da Huankai espera por eles online, e Bei pergunta se Li Huanbing está fazendo truques de novo, e ela pensa que espera, e que aquilo não parece estilo de Li Huanbing, e ela se pergunta se será que é aquele amador que está tramando algo, e então ela vai até o Prota, e ela nota que está cheio de clientes ali, no local da Huankai, e uma das atendentes explica aos clientes que primeiro é para clicar em descobrir, depois rolar até o final e encontrar um mini programa, depois é só eles pesquisarem Huankai Fashion, e ela diz que sim, e que é daquele jeito mesmo, e Bei nota Zouzou, e ela diz como ela pode, e Zouzou diz para ela olhar aquilo, e que ela não se importa com o prêmio de $1 milhão, mas que por 9,9 yuan ela pode ter uma chance de ganhar uma viagem de luxo de 7 dias para a Maldiva, e que com 76% de chance de ganhar, ela diz que Bei deveria tentar, e Bei diz que ela não, e que aquilo parece muito suspeito, e ela pergunta se Zouzou vai realmente acreditar naquilo, e uma mulher diz que legal, e que ela ganhou 500, e outra mulher diz que ela ganhou uma viagem de luxo de 7 dias para as Maldivas no valor de 42 mil yuan, e dois homens perguntam se a atendente pode os ensinar também, e ele pergunta se ele gastar mais, se as chances deles de ganhar aumenta, e bem em pensamento se pergunta aonde está o Prota, e ela pensa que ele está bem ali, e ela pensa que o Prota está rindo, e que ele está zombando dela, e ela pergunta quanto que o Prota gastou, e se ganhar daquele jeito, ainda conta como ganhar, e o Prota diz que em comparação com as vendas finais, aqueles custos não são nada, e ela diz que o Prota é tão confiante, e o Prota diz que é claro, e o Prota pergunta e se ele perder, e que tal ela, e ele pergunta se ela oferecerá um banquete e servirá vinhos e pratos para ele e Huanbing, e ela vermelha diz que ela, e o Prota diz que assim que eles tiverem totalizado as vendas daquela noite, o Prota diz que entrará em contato com ela, e depois de um tempo, Bei pensa que no final do dia, o total combinado de vendas online e pedidos dos distribuidores atingiu 90 milhões de yuan, e é o melhor resultado em anos dele, e ter a professora Zouzou fazendo a transmissão ao vivo foi realmente eficaz, e ela em pensamento diz que se pergunta quanto que o Prota ganhou, e nessa hora o Prota manda mensagem para ela, e ele diz que os prêmios custaram 5.700 yuans, e as vendas totais de hoje foram de 230 milhões de yuan, e ela pensa que é aquele cara, e então ela diz que espera, e ela se pergunta como que o Prota tem o número de telefone dela, e ela começa a imaginar que o Prota tem segundas intenções, e que ele definitivamente não quer que ela apenas sirva vinho e pratos, e ela diz que certo, e que o Prota mencionou servir, e ela pensa que ela é o prato principal, e que o Prota quer a servir, e ela acha que o Prota quer pegar ela, e ela pensa que ela não é o suficiente para o Prota, e que ele vai atrás da irmã dela também, então Bei vai até Lei, e diz que ela fez uma aposta com o Prota, e que quem perder tem que
que de qualquer forma, e que elas duas estão condenadas. E ele pergunta o que ela está imaginando agora, e que se ela fez uma aposta, ela terá que aceitar as consequências, e que ela realmente precisa aprender com os erros dela. E Bei pede para a irmã dela que por favor, e ela começa a ir embora, e uma mulher nota aquilo, e já em outro lugar, um homem bate com as mãos na mesa, e ele é Lin Tianyu, e ele é o perseguidor apaixonado de Huai Bei, o rei do molho Chacha e herdeiro do conglomerado da família Li, e ele diz que droga, e que alguém ousa mexer com Bei, e ele diz aos irmãos dele para eles irem lá. Então 4 horas depois, 2 homens no beco estão conversando, e um deles diz que a matriz de Feng Shui está definida, e que eles vão esperar até amanhã, e assistir a eles perderem toda a fortuna, e serem atingidos pela má sorte, e outro diz que sim, e que quando a sorte deles acabar, eles vão bater naquele pirralho, e ele diz a Lin que com certeza terá sucesso com metade do esforço, e o prota chega ali, e pergunta qual é a matriz de Feng Shui, e Lin pergunta quem está ali, e o prota diz que está exausto hoje, e que se alguns idiotas querem agir de forma engraçada, eles vão fazer isso em outro lugar, e Lin pergunta quem o prota está chamando de idiota, e ele manda pegarem o prota, e um homem já vem com tudo, e ele diz que está chegando, e o prota com facilidade só dá um chute na cara dele, e o joga para longe, e Lin manda o Mestre Tu usar a antiga técnica de 9 formações do Taisu da família, e esmaga o prota, e o Mestre Tu fica com medo, e diz em pensamento que ele estava se gabando sobre aquilo antes, e que ele realmente acreditou nele, e o prota em pensamento se pergunta se sobrenome Tu, e se a formação Taisu 9, e o prota se pergunta se poderia ser a família Tu de Lingnan, a mesma cujo chefe de família foi prejudicado por aquela fraude, e o prota pensa que aquela é a família que Shen-Yi estava prestes a contratar, e o prota toca no ombro do Mestre Tu, e o prota pergunta que tipo de habilidade divina ele tem, e o prota diz para ele mostrar, e o Mestre Tu diz que é só uma questão pequena, e que ele não precisava levar a sério, e que não é bom se alguém se machucar, e o prota diz que é verdade, e o Mestre Tu vai até o Mestre Javelin, e ele diz que o prota é muito imprudente, e ele pergunta se eles devem recuar e planejar um plano mais cuidadoso, e Lin diz que tudo bem, e que eles vão deixar o prota ir agora, e que eles vão sair, e no outro dia, Lin chega ao escritório de Bei, e ele pergunta se ela não tomou café da manhã de novo, e ele diz que sabia, e que ele trouxe ali, e pede para ela comer aquilo, e ele diz para ela parar de ficar com tanta raiva, e ela grita dizendo para ele parar de comer bobagem, e ela pergunta se ele estava defendendo, e se sendo espancado por ela, e ela diz que é engraçado, e se ele simplesmente acha que ela não se envergonhou o suficiente, e ele chama ela de Bei Bei, e diz que não, e que o escute, e ela pergunta se Bei Bei, e se ela diz que ele poderia chamar assim, e ela diz que acha que eles não têm nada a ver com o outro, e ela manda ele pegar as coisas dele e a esquecer, e já no carro, ele manda o motorista voltar, e o motorista diz que já que aquele bruto sabe lutar, e se eles não conseguem vencê-lo fisicamente, eles vão lidar com isso por outros meios, e Lin pergunta que plano ele tem em mente, e ele pergunta ao jovem mestre que a presidente da Associação Provincial de Negócios não é a tia dele, e Lin diz que ele quer dizer que a associação dá dificuldade a Huankai, e ele diz que ótimo, e que eles vão fazer aquilo. Então em outro lugar, uma mulher diz a Huanbing que o recente evento da Huankai foi elogiado pelos líderes provinciais pelo excelente marketing, e Huanbing diz que foi um pouco precipitado, e que foi uma ideia de última hora do namorado dela, e ela diz que se é assim que acontece com a preparação às pressas, ela diz que imagina o quanto poderia ter sido melhor se Huanbing tivesse planejado com antecedência, e ela diz que a propósito, os superiores querem que ela compartilhe o sucesso dela com as outras empresas do setor para aumentar a confiança e injetar alguma vitalidade na economia provincial, e Huanbing diz que entende, e que se a indústria prosperar, a Huankai também prosperará. Então o prota transmite a tarefa da associação de artes para Huanbing, e o prota diz que já que os líderes os consideram tão bem, eles devem trabalhar duro para concluir a tarefa, e Huanbing pergunta se o prota pensou em outro plano brilhante, e o prota diz para ela confiar nele, e que ele consegue. Então 3 horas depois, o prota vai de encontro com o Mestre Tu, e o Mestre Tu diz que é aquele cara de antes, e ele pergunta o que o prota quer agora, e o prota diz que as formações da Taisu doméstica de Lingnan e arte de apontar dragões, e que aquelas técnicas são usadas pelo chefe do topo em grandes negócios, e mesmo se Xu Pengsheng, o mais talentoso das gerações mais jovens, fosse morto e a família sofresse, eles não precisariam recuperar, agir como charlatões apenas para sobreviver, e o prota pergunta se precisariam, e o Mestre Tu pergunta o que o prota poderia saber sobre a família dele, e que de qualquer forma, agora ele só quer ganhar dinheiro, e o prota pergunta se o Mestre Tu quer trabalhar com ele, e o prota diz para o Mestre Tu trabalhar com ele, e o Mestre Tu diz que naquela linha de trabalho, o prota precisa de princípios, e que não seria certo trabalhar com Lin, e depois se virar para colaborar com o rival dele, e o prota pergunta que profundo rancor ele tem com o Lin, e como eles poderiam até ser considerados rivais, e o prota diz que a colaboração deles seria simples, e que se ele dá uma aula de evidência, ele cobra 20 milhões por aula, e o prota diz que deixa que ele faça o nome dele, e o prota pergunta
pergunta que tal aquilo, e o Mestre Tu pergunta se um negócio tão bom, e qual é o plano real do Prota, e o Prota diz que só quer trocar algumas informações com ele, e o Prota diz que se ele fizer aquilo bem, Lin terá ainda mais valor sobre ele, e ele ganhará mais dinheiro trabalhando para ele. E o Mestre Tu diz que precisa ter certeza de que parece que os outros líderes o recomendaram para o curso, então um dia depois, o Mestre Tu diz que a maquiagem sempre tinha um certo poder mágico, e que não se trata apenas de melhorar a beleza, e que os olhos, ouvidos, nariz, corpo e mente, e que combinados com 5 elementos e cores como vermelho, laranja, amarelo, verde e roxo, e que corresponde aos elementos do universo e a lei natural, e que ao usar o cosmético para equilibrar deficiências e harmonizar as energias do corpo, e qualquer pessoa pode se rejuvenescer, e que com os cuidados adequados, a pessoa pode permanecer jovem e até reverter o envelhecimento, parecendo uma estrela, e várias pessoas aplaudem. E enquanto isso, o Prota diz a Huaming que o plano, e Huaming diz para a secretária para entrar em contato com aquelas estrelas, e faça com que grave uma série de anúncios da maquiagem, retorno das 5 energias, e que o produto não é exclusivo, e que ele é uma colaboração entre várias empresas, e a secretária diz que entendido, e ela diz à senhorita Lee que ela vai cuidar daquilo imediatamente, e o Prota diz que aquela foi apenas a primeira onda, e que a seguir é para fazer Tao, Zoe e Xiao Jie usarem a maquiagem de retorno das 5 energias, e que gravem uma série de anúncios, e os tráficos gerados pelas grandes estrelas também trará atenção para o próprio povo deles, e uma semana depois, Bei diz que ridículo, e que absolutamente ridículo, e que a série de maquiagem de retorno das 5 energias se tornou viral em toda a internet, e em apenas 2 dias, as vendas ultrapassaram 5 bilhões, e Lei diz que o ponto-chave, e ela pergunta quando o creme delas para os olhos e o Belly se tornou parte do conjetor retorno das 5 energias, e que ele já vendeu 400 milhões de unidades, e Ben pergunta o que, e ela em pensamento diz que aquele cara está fazendo aquilo de novo, e ela se pergunta o que o Prota quer dela, e enquanto isso, Lin pergunta ao Mestre Tu se foi ele quem deu aquela lição sobre o retorno das 5 energias na grande aula da Associação de Beleza, e ele diz que com tanta habilidade, ele pergunta do porquê que o Mestre Tu não se esforçou naquela noite, e Lin diz para o Mestre Tu falar, e que ele sabia que o Mestre Tu tinha habilidades sobrenaturais, e ele pede para o ajudar, e se aquilo continuar, Bei nem olhará mais para ele, e o Mestre Tu em pensamento diz que parece que o Prota estava certo de novo, e já de noite, Bei vai até o Prota, e pergunta o que ele está planejando nos bastidores, e o porquê que o Prota acabou de apresentear com 400 milhões, e qual é o jogo do Prota, e o Prota diz a ela que não há nenhuma agenda oculta, e que é uma tarefa atribuída pelos líderes provinciais, e eles queriam que eles da Huankai ajudassem a impulsionar outros negócios, e Bei pergunta quem é o negócio do Prota de irmão e irmã, e ela diz que a Huankai é a rival que é a irmã dela, e elas estão trabalhando duro para derrotar, e que elas não vão desistir facilmente, e o Prota diz que desde que eles se conheceram, ela tem sido estranhamente hostil com ele, e que ela está sempre competindo com ele, e o Prota pergunta se será que ela se apaixonou por ele à primeira vista, e ela toda vermelha diz que bobagem o Prota está dizendo, e o Prota se aproxima dela, e pergunta se então, se ela está chegando na casa dele tarde da noite, e o que ela quer, e ela gaguejando fala que o Prota, e ela desmaia de repente, e o Prota fica sem entender, e ele a segura antes que ela caia no chão, e o Prota em pensamento diz que não acredita que ela desmaiou, e que ela estava com um impulso tão forte agora mesmo, e então o Prota entra com ela no colo, então meia hora depois ela acorda, e em pensamento ela se pergunta se ela desmaiou agora mesmo, e ela diz que droga, e ela joga o cobertor para longe, e se pergunta do porquê ela está na cama, e ela pensa que as roupas delas ainda estão ali, mas ela se pergunta se o Prota tirou as meias dela, e ela imagina o Prota tirando as meias dela, e ela diz que então o Prota realmente estava pensando, e ela diz que precisa sair dali imediatamente. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí embaixo, e se estiverem pelo celular, peço que use o novo botão de hypar o vídeo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo!